Congresso vota hoje o orçamento de 2017. Proposta já inclui teto de gastos. E a emenda constitucional que limitou as despesas públicas por 20 anos será promulgada nesta manhã. Bom dia. O Congresso Nacional vota hoje o orçamento em sessão marcada para as 11 da manhã. O relatório do projeto de lei orçamentária anual foi aprovado pela Comissão Mista de Orçamento nesta quarta-feira. O relatório do senador Eduardo Braga prevê despesas de 3 trilhões e 505 bilhões de reais, mas 27% desse total vão refinanciar a dívida pública. Do que sobra, 2 trilhões e meio de reais, apenas 90 bilhões vão para investimento, pouco mais de 3,5%. Todo o restante, quase 2 trilhões e meio de reais, vão pagar benefícios da Seguridade Social e despesas dos 3 poderes da União. E ainda vai faltar dinheiro para fechar a conta. O orçamento prevê um déficit de 139 bilhões de reais, o equivalente a 2,04% do Produto Interno Bruto. O orçamento traz ainda indicadores macroeconômicos para o próximo ano. O governo espera que o PIB cresça 1,6%. A inflação acumulada prevista é de 4,8%. A taxa Selic, 12,11% ao ano. Dólar, R$ 3,43. E o salário mínimo para 2017 será de R$ 945,80. As despesas previstas no projeto já seguem as regras definidas pela PEC dos Gastos Públicos, aprovada pelo Senado nesta semana. No ano que vem, os 3 poderes ficam autorizados a aplicar apenas o orçamento de 2016, corrigido pela inflação projetada para este ano, 7,2%. Foi um orçamento desafiador, porque ele é, na realidade, a primeira implementação prática do teto do gasto público e a primeira implementação de caráter efetivo do novo plano de ajuste fiscal do governo brasileiro. O texto prevê 125 bilhões e 300 milhões de reais para a saúde e 85 bilhões e 600 milhões de reais para a educação. Defesa fica com 845 milhões, desenvolvimento regional com 895 milhões e 500 mil reais, infraestrutura com 380 milhões e 300 mil reais, desenvolvimento urbano com 150 milhões e o fundo partidário com 509 milhões de reais. Daqui a pouco, às 9 horas, o Congresso Nacional realiza sessão solene para promulgar 2 novas emendas à Constituição Federal. A de número 94, que cria novo regime de pagamento de precatórios, e a 95, que limita gastos públicos, a chamada PEC do Teto. A sessão será realizada no plenário do Senado e será transmitida ao vivo pela TV Senado. Volta para a Câmara dos Deputados o projeto para reduzir as parcelas que os estados pagam da dívida com a União. O texto modificado no Senado exige um ajuste fiscal nos estados que renegociarem os débitos. Os governadores do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro vieram defender o acordo para renegociar a dívida dos estados. Luiz Fernando Pezão resumiu o motivo numa frase: suspende o pagamento da dívida por 3 anos. A moratória valerá apenas para os casos mais críticos. Somando todo o tempo, os estados terão até 50 anos para zerar as contas. O texto enviado pelo Poder Executivo tinha uma lista de contrapartidas para aderir ao novo prazo. A Câmara deixou apenas uma, que coloca um limite global para os gastos durante 24 meses. No Senado, o relator trouxe de volta a lista de exigências para os estados renegociarem a parcela da dívida. Contenções do crescimento automático da folha de salários, estabelecimento de regras mais rígidas para a concessão de pensões, a realização de reforma administrativa e a realização de leilões para pagamento das obrigações com fornecedores. O regime se estende a todos os poderes do ente em recuperação. Os estados que já ajustaram as contas, mas que querem diminuir a parcela da dívida e ter mais tempo para quitar o débito com a União, teriam
teriam de se submeter às contrapartidas, mesmo sem necessidade. Os 9 estados do Nordeste devem dessa dívida 4%. Ou seja, 96% não está nem na região norte e nem na região nordeste. É uma chantagem aos estados que não cumprirem esse conjunto de pré-condições. Uma das condições diz claramente: suspender a admissão ou contratação de pessoal a qualquer título. O aumento da contribuição previdenciária dos servidores de 11% para 14%. Os senhores estão aprovando aqui também congelamento de salário de servidor por 3 anos. Não pode nem reposição da inflação. Senadores da oposição tentaram derrubar as exigências, mas foram derrotados. O projeto volta para a Câmara dos Deputados. O imposto sobre serviços cobrado pelas prefeituras vai ter um percentual mínimo em todo o país. E o tributo avança sobre serviços que atualmente são isentos. É o que está no projeto que o Senado aprovou na sessão de ontem e que, para entrar em vigor, precisa ser sancionado pelo presidente da República. Para tentar acabar com a guerra fiscal, o texto prevê uma alíquota mínima para o imposto sobre serviços. Nenhum município pode cobrar menos que 2%. Quem desobedecer pode ser condenado por improbidade administrativa. Além disso, o projeto autoriza as prefeituras a tributar novos serviços: tatuagens e piercings, armazenamento de conteúdo na internet, desenvolvimento de programas para tablets e smartphones, fabricação de lentes de contato, trabalhos gráficos, guincho, transporte municipal de passageiros e até cremação de corpos. Hoje, todo o ISS recolhido em operações com cartão de crédito ou débito vai para as cidades onde estão sediadas as operadoras. A Câmara incluiu e o Senado manteve um artigo para que o imposto seja cobrado no município onde é feita a compra. A mesma regra vale para as franquias, como lanchonetes e lojas de departamento. O imposto vai para as cidades que mantêm as filiais. A proposta também será aplicada para os contratos de leasing. A estimativa do relator é de que as mudanças vão redistribuir entre os municípios 6 bilhões de reais por ano. O novo ISS, de que a partir de hoje é pago sobre onde foi gerado o serviço. Isso é uma reivindicação antiga dos prefeitos do Brasil. Evidentemente que não podemos contemplar todas as reivindicações, mas faz justiça com os municípios brasileiros, mas de muita dificuldade. A matéria mais polêmica da sessão de ontem foi um projeto do senador Renan Calheiros, relatado pelo senador Roberto Requião. A proposta que define e pune o abuso de autoridade. Vários parlamentares questionaram a urgência da votação do texto, que desagrada a parte do Ministério Público e a magistrados. O relator criticou as corporações que pressionam pela retirada do texto. Depois de muito debate, o projeto saiu da pauta do plenário e foi encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta quinta-feira. A Comissão de Direitos Humanos realiza audiência pública para debater os biomas Pampa, Caatinga e Cerrado. Já na Comissão de Infraestrutura, a audiência pública vai debater a situação atual do sistema Eletrobras. Vistos por alguns como fábricas do vício e do crime, os jogos de azar foram proibidos no Brasil há 70 anos. Mas com a crise, o Congresso voltou a debater a legalização de cassinos, bingos, caça-níqueis e do jogo do bicho para aumentar a arrecadação de tributos. Desde a antiguidade que se joga, para adivinhar o futuro, explicar sonhos, sortear brindes ou por superstição. E já se fazia distinção entre passatempo e vício, separando assim os jogos lícitos dos que deveriam ser proibidos. No Brasil, eles só foram estruturados no século XIX, com a criação das primeiras loterias. No Rio de Janeiro, Dom Pedro II fundou a Caixa Econômica Federal. Só no ano passado, a arrecadação das loterias da Caixa foi de quase 15 bilhões de reais. Mas estudos indicam que o jogo clandestino movimenta ainda mais.
Quase 19 bilhões de reais por ano, distribuídos entre jogo do bicho, bingos, máquinas caça-níqueis e apostas pela internet. E é esse dinheiro que pode engordar os cofres públicos. Com a crise, não por acaso, a regulamentação dos jogos de azar voltou a ser discutida pelo Congresso. Além da arrecadação, pode gerar empregos. Qual é o município que não tem uma banca de bicho? Quantas pessoas não são empregadas pelo bicho no Brasil? Hoje, o jogo clandestino tem 450 mil empregados sem nenhuma proteção do Estado e da sociedade. Para os 3 primeiros anos, entre receitas de concessão e receitas de operação, estima-se algo como 29 bilhões de reais. Também fica autorizada a exploração de jogos de cassino. O modelo é parecido com o que existia entre 1934 e 1946, na chamada Belle Époque brasileira, até que o presidente Gaspar Dutra fechou todos os cassinos. Há um grande clamor popular em favor do retorno das atividades do jogo. Há toda uma cadeia produtiva envolvida nessa questão. Nós temos shows, nós temos restaurantes, nós temos hotéis, nós temos pessoas que prestam serviço, atividades comerciais vinculadas. A ideia é melhorar a vida nas regiões menos desenvolvidas. A cada 10 concessões de cassinos, 4 tem que ser no norte, nordeste e centro-oeste. Temos a Amazônia, onde eu moro, né, que poderia ser como um atrativo para chamar o turismo para uma região que todo mundo fala, mas que é pouco frequentada. Mas nem todos apoiam a legalização dos jogos. Nosso medo muito grande é que jogos de azar atraiam problemas com o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, prostituição. Seriam 35 cidades, a princípio, beneficiadas. Nós temos mais de 5.500 municípios. Nós vamos dar riquezas para a mão de poucos, em detrimento de milhares de famílias que estarão perdendo o seu salário numa roleta de jogo de azar. Requer uma ampla e uma rigorosa fiscalização do Estado. Não vai ter condições de fiscalizar essa atividade. O projeto estava previsto para ser votado nesta quarta-feira, mas o plenário aprovou o requerimento do senador Magno Malta para que a proposta seja analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. O projeto foi aprovado pela Comissão Especial do Desenvolvimento Nacional e enviado diretamente ao plenário. A comissão analisa os projetos da Agenda Brasil, pauta apresentada pelo presidente Renan Calheiros para incentivar o crescimento econômico do país. A TV Senado entra na era digital. Equipamentos modernos captam e transmitem o dia a dia da casa com o melhor da imagem digital. O novo momento coincidiu com a inauguração de um espaço mais amplo para a redação e setores operacionais da emissora. Nesta quarta-feira, os equipamentos e o novo espaço foram oficialmente inaugurados. O presidente Renan Calheiros, acompanhado de outros senadores e de diretores da casa, percorreu as instalações e cumprimentou os profissionais da TV. No estúdio, a gratidão e o reconhecimento de quem participou desse processo. Esse apoio foi inestimável. Todos nós que somos da comunicação social estamos vivendo um momento realmente marcante e emocionante. A comunicação hoje é um coletivo de profissionais orgulhosos. Nós fizemos um trabalho excepcional nesses 2 últimos anos. Nós temos muito a nos orgulhar e isso se deve às pessoas. Então, eu basicamente queria agradecer. Não foi uma obra fácil, esse é um espaço difícil de se trabalhar, mas juntos nós conseguimos que esse legado, que essa mesa diretora nos trouxe, não seja perdido daqui para diante. Servidores e ex-diretores da comunicação do Senado participaram da cerimônia, que também contou com a presença da imprensa. Em seu discurso, Renan destacou a relevância da TV Senado e o compromisso da casa com a transparência e a economia dos recursos públicos. Nos últimos 2 anos, com total responsabilidade fiscal e orçamentária, a comissão diretora do Senado sensibilizou-se para assegurar os recursos para enfrentar o desafio de preparar a emissora para a inadiável modernização.
A TV Senado foi criada em 1996, quando o senador José Sarney era presidente do Senado. O secretário de Comunicação Social da Casa era Fernando César Mesquita. Nos últimos 20 anos, outros presidentes, senadores, secretários e diretores ajudaram a moldar a TV Senado de hoje. Na figura dos dois pioneiros, fica aqui a homenagem da TV Senado a todos os que colaboraram nesse projeto. Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.